Então, boa tarde a todos e todas. Gostaria primeiramente de agradecer a presença, né, e a participação de todos vocês, todas as pessoas, alunos, discentes do F7, né, e principalmente agradecer a presença dos nossos egressos do programa de pós-graduação, Formação Científica, Educacional e Tecnológica, que se dispuseram aqui a falar um pouco, conversar um pouco com a gente sobre os reflexos na vida profissional, né, desde que eles concluíram o mestrado no programa. Esse seminário, ele faz parte dos eventos aí que estão sendo promovidos em comemoração aos 10 anos do programa, 10 anos do PFG-7, né, que teve início em 2011. Então, é com muita alegria que nós fazemos mais um seminário dentro desse ciclo de seminários comemorativos. Eu vou começar aqui a apresentar os nossos convidados, né? Primeiramente, eu vou apresentar a professora doutora Débora Cristina Sestaro, né? Ela, no folder, inicialmente aparecia como mestra, mas agora ela é doutora, né? Recentemente defendeu. Então, ela é doutora em genética pela Universidade Federal do Paraná, ela é mestre em ensino de ciências pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela é graduada em licenciatura e bacharelado em ciências biológicas e em tecnologia em artes gráficas, né? A graduação em ciências biológicas é na UFPR e tecnologia em artes gráficas pela UTFPR. Ela já atuou como professora de biologia e ciências aplicadas e atualmente é consultora na diretoria educacional de educação básica do Grupo Marista. Muito obrigada pela participação, Débora, seja bem-vinda. E vou aproveitar e apresentar também o professor Sam, porque depois, na sequência, nós vamos ter aí, então, 30 minutos para a apresentação de cada um. Então, terminando a Débora, já entra o Sam, e depois a gente vai abrir um espaço para discussão, para perguntas, né? Então, já adianto aos participantes, né? Todas podem fazer suas questões, anotar, pode escrever no chat, que no final eu vou fazer a leitura das perguntas, ou também pode haver a inscrição para fazer as perguntas no momento em que nós abrimos para discussão. Então, o professor mestre Sam Adam Hoffman Conceição é professor de biologia, mestre em ensino de ciências pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, criador do portal Ciência Curiosa, que é um espaço online voltado para a produção e divulgação de materiais que visem a promoção de atitudes inovadoras no ensino de ciências naturais e divulgação científica. O título desse seminário é Divulgação Científica, Pós-Graduação e Carreira, Reflexos do PPGF-7 na Vida Profissional. Então, vamos dar início, né, com a professora doutora Débora Sestaro. Ela vai compartilhar a tela, né, Débora? E aí você tem cerca de 30 minutos para fazer a sua apresentação. Beleza, então eu queria primeiro agradecer o convite e a presença de todo mundo aqui. E vou apresentar, então, um pouquinho para vocês sobre algumas particularidades da minha história, da minha participação no programa F7 e da continuidade a partir dali, então, tá? Vamos ver. Compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E vendo a tela inteira? Sim? Tudo certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, então, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a minha vida profissional, eu queria conversar com vocês sobre quem eu sou, né? Para tornar isso um pouquinho mais pessoal e para que vocês possam se sentir bastante à vontade para o que eu acredito que vai ser a parte mais interessante da nossa tarde de hoje, que é a nossa discussão após a nossa apresentação inicial. Bom, então, quem eu sou? Eu sou filha do Valdomiro e da Noeli, eu sou a irmã do meio, da Luciana e da Beatriz. Eu tenho 32 anos, eu sou casada com o Murilo. Eu sou libriana, o que provavelmente não importa para a maioria das pessoas que está assistindo aqui, né? Porém, o que com certeza importa é que eu fui vacinada hoje de manhã. Então, se eu estiver me transformando num jacaré ou qualquer coisa diferente que vocês notarem, já fiquem cientes. Isso é muito importante e graças à ciência e
que a gente está tendo essa conquista nesse momento, apesar de todos os pesares, né? Bom, a Débora criança, além de descansar, tocar o terror na casa e brincar, já sabia mais ou menos o que queria ser. Então, quando eu era criança, eu imaginava que eu ia ser pintora de quadros, ou então jardineira, porque minha mãe me pedia para arrancar o matinho e eu achava aquilo o máximo. Porém, apesar de eu aproveitar um pouquinho disso como hobbies, né? Às vezes eu pinto as paredes da minha casa, eu saio plantando coisinhas e pintando a barriga de todo mundo que engravida na minha família. Na minha vida profissional, eu escolhi caminhos um pouquinho diferentes. Então, não me tornei uma artista plástica, né? Não me tornei uma jardineira, mas eu fui por aí. Então, como a professora já me apresentou, me formei em ciências biológicas e também em artes gráficas, o design gráfico, na UTF-PR. De lá para cá, eu acabei dando prioridade para minha formação em ciências biológicas e eu me tornei professora. E uma vez professora, eu acredito que para sempre professora, né? Então, a partir da minha formatura, eu passei a exercer em tempo praticamente integral o cargo de professora do ensino médio na rede SESI do Paraná, e depois também dei aula em curso preparatório, tive a oportunidade de fazer estágios na educação básica do ensino fundamental, fiz uma especialização em prevenção à dependência química e entrei no mestrado, né? E aí eu fiquei pensando, de pintora de quadros a jardineira, alguma coisa mudou na minha vida ali, né? E aí eu pergunto para vocês, convido vocês a, nesse momento, também fazer uma pequena reflexão. O que atraiu vocês para a ciência? E aí vou dar uns 30 segundinhos para vocês pensarem. Será que foi alguém que vocês admiravam muito, alguma coisa que vocês assistiram, participaram? Enfim, o que me atraiu para a ciência pode parecer um pouquinho bobo agora neste momento, mas com certeza foi o encantamento que eu tinha pelo mundo de Beckmann e o Tíbio e o Perônio do Castelo Rá-Tim-Bum. Apesar de eles desenvolverem atividades, experimentos e coisas muito bacanas que me atraíram, que me despertaram a curiosidade, o interesse na ciência, de ser tudo muito lúdico, criativo, encantador, de certa forma, esses personagens também contribuíam um pouco para a visão estereotipada, né, da imagem da ciência e do perfil do cientista, né? Aquela imagem de que às vezes a ciência pode ser considerada a dona da verdade, cheia de respostas imutáveis, né? Que deve saber tudo, ou se não souber, porque tem alguma coisa errada, aquela pessoa é incompetente. Aquele perfil do cientista gênio ou maluco, de meia idade, do gênero masculino. E, além disso, mostrar também, né, que uma outra ideia que eu tinha antes de entrar nessa área, que, bom, ou eu vou fazer experimentos fantásticos e explodir os laboratórios por aí, ou, enquanto bióloga, pelo menos eu vou nadar com as tartarugas e com os golfinhos, né? Então, a minha ideia, como vocês viram ali, eu acredito que a divulgação científica impactou muito na minha vida. E, para além de tudo aquilo que a gente também entende da importância da divulgação científica para o letramento científico da população, para aproximar a pesquisa das escolas e todas as inúmeras vantagens que vocês também estão imersos em relação à divulgação científica, que provavelmente o Sam também vai comentar, né? E aí, o que eu fiz no meu mestrado? A partir de uma parceria com o Laboratório de Biologia Básica de Células-Tronco, do Lab7, do Instituto Carlos Chagas da Fiocruz, e baseado principalmente na metodologia dos momentos pedagógicos de Lisoikov e Angotti, eu desenvolvi a minha dissertação, que era as células-tronco como tema gerador para o ensino voltado à divulgação científica e aprendizagem de biologia. Eu fui orientada pelo professor Nestor e co-orientada pelo professor Arandi, nesse momento. E eu também desenvolvi um portal, o portal Que a Ciência Sabe. Esse portal, ele continua disponível, né? Ele só não está disponibilizado num servidor público, ele foi feito mesmo com o auxílio do Wix, e ele trazia a ideia que ele divulgasse um pouco sobre
a pesquisa que estava sendo feita na Fiocruz e no laboratório Lab7, né, que trouxesse algumas temáticas importantes de divulgação para tipo células-tronco, ou como funcionava a doença da medula, questões bioéticas que eram debatidas no laboratório, entrevistas com os pesquisadores sobre o que eles imaginavam que era ser cientista e como era de fato, o que tinha por trás da ciência, as instituições de pesquisa que poderiam trabalhar e também algumas sequências didáticas que traziam 3 temáticas centrais e materiais para os professores trabalharem tanto na forma digital quanto para fazer download e utilizar com seus estudantes. E como que foi esse período? Não foi, como a maioria dos estudantes aqui deve saber, apenas rosas, né? No nosso mestrado profissional, a gente continua atuando e eu tinha 40 horas em sala de aula nesse período. Então, foi bastante desafiador. Eu acabei precisando ter que pedir, eu não tive um suporte da instituição que eu trabalhava no momento para poder pegar alguma licença ou algum afastamento que depois, no fim do mestrado, eu descobri que eu tinha direito, mas acontece que eu era a primeira pessoa a fazer mestrado naquele momento na instituição e eu tive que trilhar o caminho das pedras ali para poder usufruir desses benefícios que a empresa até ofertava, e como eu não consegui, eu precisei reduzir algumas turmas para conseguir fazer as disciplinas, então essa história que você já deve conhecer bem como foi. Por outro lado, foi bastante enriquecedor, eu acho que supriu muito das necessidades que eu tinha de aperfeiçoamento em relação à minha licenciatura, a pouca maturidade que eu tinha durante a graduação, em especial na leitura de textos mesmo, relacionados à teoria da aprendizagem. Eu acho que realmente foi um engrossamento do caldo ali da minha formação em licenciatura muito significativo durante o mestrado. Eu mudaria algumas coisas em relação ao meu comportamento durante o mestrado e que eu acho que é interessante conversar aqui com vocês. Por exemplo, em conjunto com alguns dos meus colegas, a gente desenvolveu muitos projetos legais, sabe? Durante as disciplinas, a gente fez rascunhos de artigos, e por questões que até hoje eu não consigo identificar exatamente, a gente terminou o mestrado com 3 artigos rascunhados e nenhum submetido, né? E a gente sabe que no ambiente acadêmico isso é importante, né? Então a gente tinha coisas muito produtivas, muito legais, e a gente acabou não publicando isso para divulgar, né? Então a gente fez essa divulgação, por exemplo, do portal Entre os Meios, a gente lançou com alguns professores, a gente divulgou na Secretaria de Educação, mas outras coisas que a gente produziu além da minha dissertação, vamos dizer, então a gente fez jogos muito interessantes, e a gente acabou não divulgando. Então, isso é uma coisa que eu com certeza mudaria. Outra coisa que eu também mudaria, eu sinto que eu tinha vergonha para pedir ajuda em alguns aspectos de coisas que eu não entendia. E eu achava que eu era a única que não entendia. E no fim das contas, a gente acabou descobrindo que não, que tinha bastante colegas que tinham dificuldade em, por exemplo, entender como que funciona uma publicação, a escolha de uma revista, avaliação do Qualis, entre outras coisas que acho que eu precisaria ter me sentido, de uma certa forma, mais à vontade para poder tirar essas dúvidas de coisas que às vezes parecem pequenas, mas que facilitam muito a nossa vida quando a gente passa a entender melhor, no meio acadêmico em específico, que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais para frente. Quais portas que se abriram a partir do meu mestrado? Bom, então acho que a primeira porta que se abriu foi para que eu fizesse doutorado. Eu sou doutora em genética, porém, apesar de eu estar atuando dentro do departamento de genética, eu fiz o doutorado no laboratório de educação científica desse departamento, então eu pude continuar trabalhando com educação, com ensino-aprendizagem de genética e biologia evolutiva. Foi bastante interessante, porque, de certa forma, eu pude participar de discussões dentro do departamento e ajudar também a conversar com os meus colegas que estavam ali fazendo a pesquisa básica, né, a respeito da importância deles divulgarem seus trabalhos, da transposição didática, e é algo muito interessante que me permitiu agora, sim, de realmente já ter artigo publicado, produzir outros artigos que já foram submetidos e estão em análise nas revistas. Eu tive a oportunidade de ajudar na orientação de alguns estudantes, de participar em curso de formação de professores da educação básica, de produzir alguns materiais agora, e aí eu acho que o mestrado contribuiu muito, porque eu pude sair com uma visão que me possibilitou muito
desenvolver o doutorado na linha acadêmica, de pesquisa, da forma como é num departamento onde não tem essa pós-graduação profissional, porém com um olhar criterioso da aplicação que a gente desenvolve durante o mestrado ali, do fato de você ter que produzir um produto, de certa forma você acaba dando significado para a sua pesquisa e ampliando os alcances dela, né? Então, eu acho que o mestrado me contribuiu muito para que eu pudesse fazer isso, dar continuidade a esse trabalho durante o doutorado também. Com certeza, o mestrado me ajudou a me reposicionar no mercado de trabalho, então, eu adoro ser professora, neste momento eu não estou professora, então, eu fui convidada, né, nessa época eu participei do processo seletivo, claro, mas acabei dentro de um processo seletivo bastante criterioso, sendo selecionada, e também tenho mais 3 colegas que participaram do nosso programa de mestrado como colegas de trabalho em outras áreas, né, na física e na química, e a gente atua como consultor quando eu entrei no Grupo Marista como consultora especificamente dos anos finais de ciências, então fazendo consultoria para as escolas sociais, que é um trabalho muito bacana que o Grupo Marista realiza, também um trabalho de consultoria para os colégios Marista, para as escolas Champagnat, que é um novo projeto dentro do Grupo Marista de uma outra linha de público-alvo. Nesse momento também, eu pude, a partir da minha formação técnica, elaborar planos de ensino, continuar na produção de sequências didáticas, provas de larga escala, e fazer com que parte dessa aprendizagem que eu tive durante o mestrado e também a experiência em sala de aula pudesse ir agora para uma rede de colégios grande como é o Grupo Marista. Eu fui convidada também para escrever um livro, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho junto com a editora Intersaberes, que também veio por conta do mestrado. Nesse caso, foi realmente um convite feito no grupo dos nossos egressos, né, para que a gente, quem teria interesse de produzir esse material didático, e aí eu pude produzir um livro de embriologia e histologia voltado para a graduação na Uninter, que é uma área, embriologia e histologia, que eu fiz pesquisa durante a minha graduação, né, e tive a oportunidade, então, de produzir isso, já pensando nessa história da abordagem facilitadora, nas neurociências, nas teorias da aprendizagem. Eu também atuei agora como autora para a FTD, elaborando um material de formação de professores, que ainda está em processo de produção em sigilo. Enfim, o meu caminho foi se trilhando a partir dessas escolhas, dessas oportunidades, de muita dedicação e esforço, que vocês sabem quanto é necessário para que a gente siga em sala de aula e, ao mesmo tempo, tentando aperfeiçoar a nossa formação, né? E agora, em 2021, como a professora Silmara comentou, eu acabei o doutorado na semana passada, né? E aí, também recebi uma promoção dentro do Grupo Marista. Eu deixei de ser consultora de ciências e passei a ser consultora educacional de ciências e biologia, desde a educação infantil até o ensino médio. Agora, o Grupo Marista, ele também está unificando as suas províncias. Então, antes eu era consultora para a província Marista Brasil Centro-Sul, naqueles estados ali que estão representados em verde, e agora, com a unificação, a gente vai passar a representar a rede Marista em todo o território nacional. Bom, dito isso, quais seriam as minhas percepções em relação ao mestrado profissional, né? E quais são as relações disso com o doutorado acadêmico e com o mercado de trabalho? Como eu já comentei com vocês, eu acho que o mestrado profissional, ele possibilita uma formação que te dá um leque, uma visão bem ampla, que te permite fazer escolhas interessantes, né? Então, eu acho que ele ao mesmo tempo, me preparou, sim, para um doutorado acadêmico, tá? Que é o caminho que eu escolhi trilhar a partir dali, para que eu pudesse aproximar de uma certa forma mais aplicada ao meu ver, tá? Então, em relação ali
o departamento de genética, às vezes o que acontece, quando a gente faz o doutorado em educação, às vezes a gente acaba produzindo bastante material, bastante pesquisa, bastante teoria, e com um pouco de dificuldade de aplicar isso na prática. Enquanto nos departamentos de ciência básica, a gente tem pouco espaço, né? Então, o fato de eu ter conseguido entrar nesse laboratório de educação científica e exercer meu doutorado acadêmico lá, eu acho que foi muito possibilitado pelo mestrado profissional também. Quando eu participei das entrevistas, eles acharam muito interessante todo o trabalho que a gente vem produzindo, e esse desenvolvimento no sentido de colocar em prática essas ideias, aproximar os pesquisadores dos professores, né, da escola mesmo, da educação básica nesse sentido, e ao mesmo tempo me preparou bastante para o mercado de trabalho, porque, querendo ou não, é um diferencial, né, na nossa formação, que nos coloca bem posicionados em relação com um perfil competitivo no mercado. E aí eu pergunto, tudo isso, né, o que me fez estar na ciência até o momento, o que me fez estar na educação até o momento? E convido vocês de novo a fazer uma reflexão em relação à vida de vocês. Por que neste momento vocês se mantêm nessa área da ciência, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto profissionais da educação? O que atrai vocês? Quais são os objetivos de vocês, os propósitos que vocês têm até o momento? Bom, eu continuo muito encantada com a ciência e com todos os desdobramentos e contribuições que a ciência pode oferecer para a nossa sociedade. Eu acredito na educação, apesar de todos os pesares, acredito que a maioria de vocês também, né, na possibilidade que a gente tem de contribuir significativamente para a alfabetização científica dos estudantes, de contribuir para a formação de cidadãos críticos agora, nesse momento. Não nesse momento, né, mas é que nesse momento se faz cada vez mais necessário que as pessoas saibam se posicionar, desenvolver habilidades e competências nesse sentido. E acabei, acho que falando um pouquinho rápido, tinha algumas outras coisas a respeito do doutorado, ou da formação, que eu acho que vale a pena a gente discutir melhor a partir das perguntas de vocês, tá? Então, era essa a minha participação nesse momento, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Muito obrigada, Débora. Eu acho que o interessante desse seminário é justamente mostrar esses caminhos, né, e a própria proposta de título do seminário, a gente construiu isso, né, já para mostrar para os nossos discentes atuais aí, quais são os possíveis caminhos, desdobramentos da formação profissional aí dentro do F7, né? Então, essa que acho que era realmente o objetivo foi atingido aí, né? Vamos agora passar a palavra para o professor Sam, e depois a gente abre para as perguntas. Pessoal, eu gostaria de dizer aí que se vocês quiserem já ir postando questionamentos, comentários, depois eu vou fazer, quando terminar as duas falas, eu vou ler os comentários e daí a gente já consegue fazer uma discussão em cima do que já foi levantado. Eu acho interessante essa ferramenta porque muitas vezes a gente escuta o palestrante falar uma coisa, aquilo chama atenção, a gente quer fazer um comentário, e se a gente não fizer o comentário na hora, a gente perde. Então, pensou em alguma coisa legal aí, né? Vai escrevendo no chat, daqui a pouco a gente faz a leitura, tá bom? Então, professor Sam, fica à vontade. Muito obrigada, professora Débora, né? E vamos agora, então, ouvir o professor Sam. E aí, gente, beleza? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Débora me deixou numa situação complicada agora, né? Aumentou muito o nível da fala aqui. Eu tô me sentindo um pouco constrangido com a apresentação que eu fiz. Mas daí a Débora é muito boa, gente. Não é porque eu sou ruim, não, tá? Imagina, agora eu até preferi ir rápido antes de deixar você falar, que com certeza tem muito mais a dizer aí da sua experiência e conhecimento em relação à divulgação científica. Mas com certeza o mais importante vai ser nossa discussão depois e a troca com os nossos pares, né? Obrigada. Isso também.
acredito nisso. Na verdade, a gente não combinou tanto, ou se a gente combinou, eu não me lembro, mas acho que a gente não combinou, não. Mas a minha fala, ela vai ser bem complementar à fala da Débora, no sentido de o que rolou depois do mestrado, porque a Débora seguiu ali ela comentou, né, pelo menos não foi só nesse caminho, mas ela comentou muito da vida acadêmica, e eu fui para o outro lado, né, então eu parti para o empreendedorismo, que é um outro caminho completamente diferente, mas que teve muita repercussão, muito por conta do que eu passei no mestrado e como foi a minha experiência dentro do mestrado. Eu deixa eu compartilhar a tela com vocês também. Já vou ver pela capa do meu slide a diferença de qualidade da apresentação entre a Débora e eu. Vamos ver se está aparecendo. Já foi, né? Então, eu estou usando a própria capa do evento mesmo para colocar. Bom, gente, eu fiz essa apresentação de uma maneira mais para mostrar para vocês coisas que aconteceram e etapas que eu fui vivenciando dentro do mestrado. Eu entrei muito novo lá no mestrado também, tinha essa imaturidade e o mestrado foi algo que me transformou bastante. E eu encarei o mestrado de uma maneira bem profunda, assim. O meu trabalho dentro do mestrado partiu com a divulgação científica, né? Foi a criação de um portal, mas o que ficou mais em evidência na ocasião foi o canal, né? O canal Ciência Curiosa. Era um canal para disponibilizar vídeos de divulgação científica para professores de educação básica e também quem mais quisesse, né, acompanhar. Mas, a princípio, a ideia era para professores para colocar aí algumas sugestões de experimentos com material de baixo custo. Então, a gênese do canal foi essa. Ele começou um pouco antes, na verdade, de eu entrar no programa de mestrado. Ele começou como valeu, Fábio. Ele começou como o meu projeto de TCC da faculdade, lá da graduação de Biologia. Então, isso, galera, até peguei uns prints aqui, consegui recuperar. Olha só como é que era, né, o layout do YouTube naquela época. Isso foi uns 11, 12 anos atrás. Eu costumo falar, né, com o professor Dandi, que foi meu orientador, que a gente chegou no YouTube, era tudo mato. Era tudo mato. Hoje tem uma galera aí, né, ganhando a vida a partir da plataforma. Quando a gente chegou lá, era tudo completamente diferente, não tinha essa possibilidade de monetização, tinha pouquíssimas pessoas produzindo, ele nem aguentava vídeo Full HD, era só esse vídeo 3x4, assim. Então, mas foi interessante. E eu comecei com pouquíssimos recursos, uma câmera emprestada hoje ela é minha esposa, mas na época era minha namorada, ela me emprestou uma câmera para gravar os vídeos, fazia lá na casa dos meus pais. Vocês podem ver que é bem rudimentar a estrutura, a arte, né, a qualidade do vídeo, mas é como dizem, né, feito é melhor que perfeito. Eu queria fazer divulgação científica e eu comecei a fazer. Então, eu criei um projeto, né, dentro dessa parte de divulgação científica para conseguir entrar no mestrado, e aí fui agraciado com essa possibilidade de entrar, fui orientado pelo professor Nestor e pelo professor Dandi, mas teve muita influência de diversos professores no meu trabalho, mesmo porque uma parte da divulgação que eu fiz foi divulgar o pessoal do mestrado, então eu entrevistei muitos professores. Hoje está uma febre de podcast, né? Naquela época a gente já fazia podcast com os professores do F7, com o pessoal da Fiocruz, então, com o pessoal da Federal, todo mundo que tinha alguma coisa legal para falar, eu queria ouvir, né, sobre ciência. Eu queria ouvir, e aí eu fazia um podcast, liberava, e foi bem legal. É um canal que chegou aí a uns 35 mil inscritos, né, por ser um canal de ciência, assim, sem regularidade, sem investimentos externos, assim, de publicidade, foi um resultado bem interessante. Então, essa daí é a plataforma como ela era antes de entrar no mestrado. Depois, o próprio YouTube fez algumas atualizações, né? Esse aqui já é dentro do mestrado, vocês podem ver, então, que o vídeo já é maior, a gente já tem uma thumbnail para colocar, né? Uma arte diferente. E aí, dentro, eu trouxe mais conteúdos. Então, depois que a gente entrou, que eu entrei no mestrado, eu trouxe mais discussões, além daquelas dos experimentos de baixo custo. Trouxe discussão com livro, então como discutir ciência a partir de livros de ficção científica,
né, livros paradidáticos, que é o caso, inclusive, desse daí, da BIOS. Como que a ciência é feita nos laboratórios. Então, a gente gravou uma série de vídeos de física moderna lá no laboratório da UTFPR. Então, os alunos de física, né, acho que era da disciplina de oficina, se não me engano, um dos trabalhos deles, que o professor Irandir propunha, era produzir um material de divulgação científica, e nisso a gente foi pioneiro, na verdade, no Brasil. Hoje tem mais gente fazendo, mas na época, os únicos conteúdos de física moderna em português, naquele nível, né, falando de maneira experimental, mas também sobre a teoria, eram nossos. Né? A gente tem vídeo aí com 20 mil, 30 mil, 50 mil visualizações, vídeos de física, né? E era muito legal, nossa, eu me divertia muito, né? Essa é uma parte do mestrado que eu sinto mais falta, assim. Tanto que mesmo depois que terminei o mestrado, eu continuei produzindo material para o pessoal. Eu ia lá nas quintas-feiras no laboratório para fazer vídeo com os alunos e tudo mais, porque era algo que realmente eu achava muito legal, mesmo como curioso dentro da ciência, mas também para produzir os materiais e assim por diante. O último layout que a gente teve ainda no mestrado foi esse aqui. Então, também foi uma mudança da plataforma, a gente mudou. Então, vocês podem ver que a gente tinha ali a proposta de fazer 2 vídeos por semana, nunca durou muito tempo, porque é muito dispendioso, dá muito trabalho produzir vídeo, editar, e foi algo também, um conhecimento que eu tive que desenvolver, né, durante o mestrado, porque eu sou professor de biologia, né, sou licenciado, não é o tipo de conhecimento que a gente aprende na faculdade. Então, foram ferramentas, e aí tem muito a ver com a própria pegada do programa, né, em como usar a tecnologia. Então, foram ferramentas que que eu fui desenvolvendo, que fui aprendendo, para poder melhorar os meus conteúdos de divulgação científica. E repercutiu interessante esse trabalho, né, a gente saiu, inclusive, num artigo da Gazeta do Povo, né, eles colocaram essa foto. Eu quis trazer essa foto para vocês verem como era até meio rudimentar. Né? Nesse momento, eu já tinha comprado uma câmera melhor, né? Tinha pegado umas passinhas lá da casa, na época da casa dos meus pais, para fazer como se fosse um estúdiozinho. Vocês podem ver que tinha uma parede verde aqui para começar a brincar com o chroma key, mas naquela época eu ainda não conseguia fazer. Então, eu montei um banner, eu coloquei de fundo para fazer os vídeos, enfim. Então, eu fui experimentando, na verdade, muito do que eu passei lá dentro do mestrado, eu falei, o que eu posso fazer que pode ser divertido, né, que tem a ver com divulgação científica, com ciência, com aprendizado. Eu fui para aprender coisas novas, assim, eu gosto muito disso, né, de uma característica pessoal de aprender coisas diferentes, e por isso que eu gostava tanto de fazer as entrevistas com o pessoal lá da Fiocruz, da própria universidade. Eu queria saber mais, queria aprender mais, queria fazer outras coisas. Ainda dentro do mestrado, mas fora do âmbito acadêmico, eu produzi o meu primeiro jogo mais sério, assim, que foi o Batalha Biológica, né? Aqui, vocês verem, olha, essas cenas de bastidores. A gente testando o jogo no aniversário do Emanuel, filho do professor Arandir e a professora Estela. Então, nossa, muitos anos atrás, hoje já está maior que a gente, né? Mas há muito tempo atrás, a gente fez uma jogatina lá com o game, e, nossa, foi uma tarde super divertida, super gostosa, assim, são os momentos que eu guardo muito na minha memória do que eu passei no mestrado. E tudo isso acabou dando origem ao que eu faço, ao que eu sou, de certa forma, hoje em dia. Então, depois que eu terminei o mestrado, eu continuei lecionando, então, professor de biologia na rede estadual, e eu acredito que devem ter muitos professores aí da rede estadual acompanhando, e vocês sabem os desafios que a gente enfrenta, né, todo dia. E isso estava minando as minhas energias, assim, eu sou muito movido pela felicidade, sabe, quase um hedonista, por assim dizer, mas eu procuro muito ser feliz naquilo que eu faço. E a maneira como a educação ela é enxergada, ela é interpretada nesses ambientes formais, é algo que não me agrada muito. Inclusive, eu discordo de quase tudo que vem do ensino formal, assim, talvez esse tenha sido também um dos motivos de eu me afastar um pouco da academia, mas mais no sentido do ensino, da educação básica, né? Isso me afetava bastante. Então, a cada dia que eu ia para a escola dar minhas aulas, era um pesar, era uma coisa difícil. E
lembrando muito do que eu vivenciava na época do mestrado, que era algo muito divertido, muito legal de fazer, que me dava alegria, as coisas acabaram culminando no que hoje é a iniciativa Divulgadores. Basicamente, só para encurtar a história, dentro desse contexto aí de aulas complicadas, de alunos desmotivados, de professores desmotivados, eu entre eles, eu acabei caindo em uma escola com pouquíssimos recursos, assim, pouquíssimos mesmo. Tinha rolado um problema com a PMF nas gestões anteriores, então a escola não recebia repasse de verba nem para impressão de prova, de trabalho, nada disso. Só que ao mesmo tempo a gente ainda, como professor, era obrigado a fazer lá 3 provas e 2 recuperações. Não vou nem entrar na seara sobre como se esse tipo de avaliação é eficaz ou não. Mas a grande problemática era que, bom, por um lado, a escola não tinha verba para fazer a impressão desse material. Por outro, a gente era obrigado a fazer. Então, a escolha que nos davam eram 2. Ou você paga do próprio bolso, que eu já achava ridículo, porque eu estava penando psicologicamente para estar lá, e eu não queria gastar o salário que, a princípio, era uma das poucas compensações que eu estava tendo para trabalhar, ou você cobra dos alunos, o que também para mim era absurdo, porque era uma escola muito de periferia. Os alunos, obviamente, 10 centavos talvez não fizesse diferença, mas 10 centavos para um monte de avaliação, para um monte de disciplina, no final das contas, o aluno poderia ficar, sei lá, 1 dia, 2 dias ali sem poder colocar a refeição na mesa. Então, também eu achava um absurdo. E aí, eu lembrei dessa época aí da divulgação científica, falei, quer saber? Vamos fazer alguma coisa diferente. Porque também só ficar reclamando não leva a gente a nada, né? E eu propus pro diretor da escola, o diretor Silvio, super gente boa, super solícito, e ele rapidamente comprou a ideia, né? Então, dentro do colégio, a gente tem uma boa parte dos alunos que são realmente de condições bem complicadas, mas tem aqueles alunos que têm uma condição aquisitiva um pouco melhor. E aí eu propus para o professor Silvio, né, para a gente fazer uma palestra de divulgação científica para aqueles que quisessem. E os alunos que quisessem poderiam contribuir com R$5, e esse dinheiro seria reunido e dado para o caixa da escola para impressão das provas e trabalhos naquele trimestre. Ele tocou, tudo mais, e aí eu passei, né, de sala em sala, perguntando, pelo menos para as minhas turmas só, né, que tema que eles queriam saber de ciência. Eu falei assim, galera, tem que ser de ciência, né, porque eu não tenho capacidade para dar uma aula sobre outra disciplina. Mas dentro de ciência, melhor seria dentro de biologia. O que vocês querem aprender? O que vocês querem fazer? A gente quer uma aula de anatomia. Foi assim, generalizado. Todo mundo queria uma aula prática de anatomia. Eu nunca tinha feito, né, uma aula prática de anatomia na escola. Uma que a maioria das escolas que eu trabalhava não tinha nem laboratório. E essa era uma delas. Eu falei, beleza, eu vou providenciar uma aula de anatomia para vocês. E aí foi a primeira atividade de divulgação científica não digital que eu fiz. E foi aí que surgiu o Iniciativa Divulgadores mais para frente. Esse aqui é o primeiro dia. Aqui está a professora que estava me acompanhando no dia. Ela tinha um aluno com necessidades especiais que quis participar, e ele foi também. E a gente fez uma aula de anatomia numa sala que era uma sala de apresentação, porque a escola não tinha laboratório. E a gente fechou 2 turmas. E eu pensei que um gato pingado de alunos, né? A gente conseguiu, nesse dia, pagar as provas e trabalhos de todos os alunos até o final do ano. Então, foi um resultado muito legal. E aqueles mesmos alunos que eram super desinteressados na sala, aqueles que, quando viam que a gente ia passar, falavam, pô, professor, por que você não se machucou no meio do caminho para a gente ter aula livre? Era a galera que ficou até o final e queria ficar mais tempo lá, mexendo, aprendendo. E eu falei, não, gente, eu preciso voltar porque eu tenho que dar aula à noite. Eles, não, professor, fica mais um pouco, eu quero ver isso aqui, não sei o quê. E ficavam tirando foto. Então, o próprio celular, que sempre foi um problema, né, para os professores ali, é um distrator de atenção dos alunos, nessa atividade eles usaram para gravar a minha explicação, para tirar foto dos órgãos e tal. Então, eles não se distraíram, eles usaram a ferramenta para melhorar a aprendizagem deles. E aí eu tive aquele lampejo de felicidade, de alegria de novo que eu sentia na época do mestrado. Falei, é isso, vou começar a ir mais atrás desse tipo de atividade. Foi que eu comecei, então, com as aulas que viriam a se tornar a Iniciativa Divulgadores, que é a startup que eu fundei para poder me possibilitar só trabalhar dessa forma. Então, eu posso trabalhar hoje em dia muito só com aulas gamificadas, aulas experimentais,
aulas práticas, né? É muito trabalhoso, muito mais trabalhoso do que uma aula tradicional, mas é muito mais recompensador. Então, é aquela aula lá, vocês podem ver toda... como é que eu posso dizer? Que a gente iniciou com pouquíssimos recursos, só alguns órgãos e tal, acabou virando uma coisa muito maior, então a gente passou a fazer, inclusive, até simulação de cirurgia, a gente colocava lá no estômago para eles fazerem uma simulação de cirurgia bariátrica, no final da atividade os alunos suturavam o coração, então a coisa começou a ganhar uma proporção, começou a chamar a atenção das escolas, todas as escolas começaram a me chamar, e a chamar o Lucas, que é o meu parceiro ali, a fazer essas atividades no ambiente deles, porque realmente é muito difícil para a escola conseguir fazer isso. Então é melhor chamar alguém que já faça, né? A gente também começou a oferecer conteúdos de férias, né? Também foi uma loucura quando eu tive essa ideia. Falei, não, vou fazer nas férias aqui. E todo mundo falou, não vai dar certo, não vai dar certo. Imagina se o pessoal vai querer gastar as férias deles dando aula de ciência. Eu falei, vou fazer. E a gente fechou 4 turmas de férias nessa ocasião aí, né? Para fazer uma aula de também anatomia e microscopia. Então, isso aqui em casa, nesse momento, nesse lugar que eu estou falando para vocês, os alunos vinham em julho e ficavam, e também eu tinha que expulsar todo dia eles de casa, porque senão não dava tempo da outra turma entrar, porque a galera queria ficar, e era isso que eu queria, e é viciante, né, quando você tem um aluno que ele fica apaixonado pelo teu conteúdo, você não consegue mais dar uma aula que ele não fique mais apaixonado, você se sente muito frustrado, é muito viciante essa sensação. E aí a gente começou a trabalhar, lembra aquele jogo que eu criei lá, o Batalha Biológica? Isso foi repercutindo em gamificação, em game-based learning. Então, comecei a criar atividades mais pautadas em gamificação. Então, vou falar de divulgação científica, mas vou fazer de uma maneira gamificada. Como é que eu posso gamificar a divulgação científica? Aqui, por exemplo, é uma das nossas atividades baseadas numa investigação de um assassinato. Então, os alunos eles têm que descobrir quem que matou esse rapaz aí, que é o Cássio, e por que cometeu o crime. Então, não é algo que eles podem chutar. Isso é muito legal, porque quando a gente começa a produzir atividades diferentes, sai daquela perspectiva de anular, a opção A é a resposta, a opção B, que qualquer um consegue hackear. Eles têm que criar uma narrativa como resposta, né? E aí, nesse contexto, eles estudam genética, porque eles podem comparar o fingerprint de todos os suspeitos. Eles entram na cena do crime para coletar o DNA, então eles usam a lâmpada lá de luz negra para ver se brilha alguma coisa. Claro que a gente usa outros recursos, né? De colocar água tônica, por exemplo, mas para eles a gente fala que é tecido biológico, que o efeito é o mesmo, que brilha lá. Aí a gente coloca verme vivo em cima do corpo ali, então eles podem fazer uma análise de entomologia forense para descobrir quanto tempo que aquele corpo está naquela situação, e aí bater com o dado de quem estava no prédio, enfim. Então, é algo que usa muito da ciência, usa muito soft skill também, né? Então, pensamento criativo, né? Isso daí é lá no projeto Tibagi. Pensamento criativo, pensamento estratégico, gestão de tempo, gestão de recurso. A gente começou a fazer algumas divulgações para os menores, porque as escolas estavam pedindo, falaram, vocês fizeram lá na escola da minha filha, da minha irmã, não sei o quê, vocês não tem nada para os menorzinhos. A gente começou com o que o Nestor habilmente chama de pirotecnia, mas funciona muito bem. Então, foi a primeira atividade para os menores que a gente fez. Depois a gente começou a fazer também atividade gamificada. Tem a atividade dos ursinhos de pelúcia, né, que é uma aula de anatomia usando ursinhos de pelúcia. Então, a gente criou órgãos em feltro, colocou dentro do ursinho e os alunos tinham que resgatar esses ursinhos de acidentes domésticos. E depois a gente fazia cirurgia no ursinho e tudo mais. Esse aqui foi um que a gente criou para falar do coronavírus, só que por conta do coronavírus a gente não conseguiu fazer muito. A gente fez, acho que umas 3 ou 4 vezes essa atividade, e foi pedido pelas escolas também, falaram, vocês não conseguem criar alguma coisa para falar do coronavírus de um jeito diferente e tal? Então a gente criou uma narrativa de apocalipse zumbi, e todas as medidas e características do vírus zumbi, elas tinham a ver com o coronavírus, né, o SARS-CoV-2. E aí também, nessa atividade, eles tinham a proposta que eles achassem a cura para o vírus. Então, eles tinham um monte de material para estudar, eles aprendiam sobre diversas doenças virais, não só o coronavírus. Eram 52 vírus que afetam seres humanos, estudavam relatórios da OMS, a gente contratou um ator aqui para ser o zumbi, então, em dada parte da aula, eles podiam fazer o exame, né,
desse paciente e fazer, então, análise ali da genética das pústulas, ou se tinha determinada proteína, enfim, né? Trabalhando muitos jogos para trabalhar até outras competências fora de biologia, fora das ciências, porque o pessoal começou a ver que realmente esse tipo de estratégia funciona muito com os estudantes, né? Especialmente os estudantes dessa geração. Aqui é uma atividade de negociação que a gente criou, não tem nada a ver com ciência, né? Claro que eu sempre puxo um pouquinho, então a narrativa que eu criei aqui também era de pandemia, mas é uma atividade de negociação, para os alunos aprenderem a negociar de uma maneira mais justa, de uma maneira mais honesta. E é bem legal, porque essa atividade parte da premissa de que eles não vão fazer isso, parte da premissa de que eles vão ser egoístas. E assim, nunca me decepcionaram, porque todas as vezes os grupos foram egoístas, e por serem egoístas, todo mundo acaba morrendo no final da atividade. E é isso que a gente usa para resgatar uma discussão, né? Fala, olha, se vocês não tivessem sido egoístas dessa maneira, todos teriam sobrevivido, porque teria recurso lá, e a gente faz de um jeito que o recurso desse exatamente para todo mundo e não sobrasse nem faltasse. Então, a gente começou a trabalhar mais com a gamificação em si. Então, hoje eu acabo falando mais, inclusive, de jogos e games e game-based learning do que de biologia propriamente dita. Eu mantenho minhas aulas, porque eu acho que tem que... Se a gente sai de sala de aula, pode ser que a gente perca um pouco dessa realidade, e eu não quero perder isso. Então, estou sempre com os meus alunos, estou sempre testando jogos novos com eles, novas atividades, novas gamificações, né? E tudo isso começou com aquela centelha lá dentro do mestrado. Eu queria partir para o final da minha apresentação, acho que eu já estou falando bastante, e dizem que uma foto, né, vale mais do que 1000 palavras. Então, eu fico imaginando quanto que vale um vídeo. E para vocês verem, né, a evolução que eu tive como profissional, inclusive, dentro do mestrado, eu trouxe alguns vídeos para vocês verem. Eu tirei o áudio, tá, porque é muito constrangedor, alguns vídeos antigos, mas só para vocês verem, esse primeiro é o que eu fazia antes de entrar no programa. Deixa eu ver se ele começou. Então, olha só como é que era o nível, a qualidade, até gráfica do material, né? Não tinha sentido, não tinha coerência nenhuma, né? Tinha uma lousa, uma zarabatana, uma caveira ali em cima. Então, e é um PA falando, né, de ciência ali no YouTube e tudo mais. Isso foi antes do mestrado. Durante o mestrado, eu já passei para esse tipo de conteúdo. Aqui é um vídeo que eu fiz com o Alan. Ele era um daqueles estudantes de física que eu comentei com vocês ali previamente. Esse vídeo é um vídeo sobre lâmpadas espectrais, é um dos vídeos que tem bastante acesso também. Então é um vídeo muito legal, e era um dos vídeos que eu me divertia mais para fazer. E hoje em dia, por conta das gamificações que eu faço, sobretudo digitais, eu uso muito esse tipo de vídeo. Então, eu uso chroma key, os alunos eles recebem as informações das atividades, não o professor sempre falando, ó, galera, vocês têm que fazer isso. Eles recebem um vídeo temático daquela atividade e se vira. Agora com vocês, protagonismo, né? A gente fala tanto do protagonismo do aluno. Esse aqui é um outro que eu criei faz pouco tempo também, que é esse a gente chama de rabbit hole, né? O buraco do coelho, toque do coelho. Dentro da teoria de ARGs, que são jogos de realidade alternativa, a gente usa esse tipo de elemento para atrair atenção. Então, esse tipo de vídeo é como se fosse um teaser da aula. Os alunos eles recebem um trailer da aula, e aí para deixar eles com aquela pulga atrás da orelha. E eu deixo eles uma semana esperando, ou mais. E eles ficam fermentando aquilo na cabeça deles, né? Meu Deus, o que vai ser isso e tal. E aí, para o dia da aula, eles já estarem muito mais motivados, então é muito mais fácil, né? A gente conseguir atrair a atenção e a participação deles. O que eu tiro para mim, pelo menos dessa parte da minha vida profissional, é assim, como que a pessoa vai encarar o momento no mestrado. E depende muito do teu objetivo. Então, se o teu objetivo é entrar no mestrado para conseguir o diploma, né, conseguir o certificado, receber, de repente, uma progressão e tal, e nunca mais mexer, ok. Mas eu entrei muito com cabeça de que eu quero levar aquilo para a vida. Tanto é que eu saí do ambiente acadêmico, como falei para vocês, e eu continuei desenvolvendo as mesmas atividades que eu desenvolvia lá dentro do programa. E eu acho que foi isso que fez com que fosse evoluindo tanto, e eu pretendo continuar evoluindo muito mais. E tudo isso começou daquela centelha, como eu falei para vocês, né? E eu, só para concluir, trouxe algumas repercussões, tá, que eu tive. Então, ao longo desse tempo todo de divulgação científica, eu conheci algumas pessoas bem legais, né? Não sei se vocês conhecem essa pessoa aqui, acho que hoje é
dos maiores divulgadores científicos do Brasil, né, um super biólogo. Do lado dele está o Átila. Brincadeira, gente. O Átila aí é um cara bem bacana. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre divulgação científica. Ele vestiu aí nosso manto da iniciativa de divulgadores. Ele até estava meio desconfiado, achando que era design inteligente, a sigla de ID, mas foi bem bacana discutir sobre isso. Inclusive, a gente teve essa oportunidade por conta daquela atividade do Zumbi, né? Já que ele é virologista. Algo que acontece no meio assim, empreendedor, principalmente da educação, talvez não faça parte da realidade de muitos de vocês, então eu vou contar, é que tem todas aí as mazelas do empreendedorismo, né? Tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Então, um dos pontos negativos é que a galera é muito assombrada pela escalabilidade. Então, quando a gente fala de uma startup, a primeira coisa que todo mundo pensa no meio é como é que você vai escalar essa startup, como é que você vai atingir mais gente, como é que você vai ganhar mais dinheiro e tudo mais. E, obviamente, todos os caminhos levam para o meio digital, né? Porque você cria, sei lá, uma plataforma, você consegue ter a gente do mundo inteiro ao mesmo tempo. E eu e o Lucas, a gente nunca concordou muito com isso. A gente queria o presencial, o pessoal, sabe? Então a gente foi recusado de muitos lugares de empreendedorismo por conta disso. A gente participou de evento do Facebook, que, nossa, acabaram com a gente, porque a gente não era digital. Bom, também faz sentido, né? O Facebook é digital, não sei o que a gente estava fazendo lá. Mas a gente queria o presencial, sabe? Aquela sensação do aluno, por exemplo, suturar um coração, você não consegue replicar no digital. Você pode usar óculos de realidade virtual, você pode usar, sei lá, qualquer tecnologia que tem disponível hoje em dia, a mais evoluída, que você não vai conseguir replicar, o aluno sentindo o cheiro do órgão, a textura do sangue grudando na luva, né? E era isso que a gente queria passar. Por outro lado, existem muitas iniciativas que reconhecem isso, né? Uma delas foi o Desafio Paraná. Ele foi apoiado ali pelo governo do estado, pela Volkswagen e pela Aliança Empreendedora. A gente ficou em 2017 em segundo lugar na categoria Impacto Social, e em 2018 a gente ficou em primeiro lugar, né, nessa categoria, porque a gente já tinha atendido mais de 5 mil alunos da periferia, em escolas que a galera geralmente não vai fazer atividade. Então, mesmo aquele pessoal que atende escola, geralmente vai nas escolas que os alunos têm mais, sei lá, poder aquisitivo, que pode pagar um pouquinho melhor, porque, claro, o cara quer viver, né? O cara precisa de um pagamento. Mas a gente aceitou ir nesses lugares. Então, a gente ia nos lugares sinistros, assim, e levava ciência gamificada para essa galera, e era, tipo, super recompensador. Era muito legal. Algumas repercussões do que eu fiz no mestrado, por exemplo, os vídeos, né, chegam até em áreas que não tem nada a ver. Então, no início desse ano, a gente ganhou, na verdade foi no final do ano passado, mas a informação veio no início desse ano, a gente ganhou uma competição global sobre biopirataria. A princípio não tem nada a ver, né? E a gente ganhou com um vídeo, um pitch que eu fiz do nosso produto, e também, de novo, trazendo tudo aquilo que eu aprendi lá dentro do mestrado. Eram mais de 53 países competindo, a gente criou um aplicativo que usa blockchain para rastrear animais silvestres de criadouros, né? E assim facilitar o trabalho de agentes em campo, né, da Polícia Federal, enfim, do IBAMA, para saber se as anilhas são esquentadas ou não, né? Que é um tipo de coisa que acontece na biopirataria. E a gente venceu, e foi muito legal, sabe? E eu também dou crédito a isso muito daquilo tudo que eu fiz no mestrado, né? Porque, afinal de contas, foram, sei lá, uns 300 vídeos que eu gravei na época do mestrado, então é uma experiência que eu fui trazendo e tudo mais, além, sem contar, né, a parte de divulgação, a parte de como falar, como explicar, e também foi uma das repercussões muito legais. Enfim, tem várias, né? Não vou ficar aí falando, mas tudo isso começou lá com o primeiro canalzinho no YouTube chamado Ciência Curiosa, e todo o apoio aí que a gente teve do professor Nestor, do professor Dandia, os demais professores ali da FSET, né, o Lenz, o Marcos, enfim, teve o Aldrin, né, a Ângela, pensando agora nos professores daquela primeira leva, foi muito, muito legal, dos colegas também, e basicamente é isso, gente. Então, eu sempre deixo um último slide com os meus contatos, caso alguém queira trocar uma ideia e conversar, tá aí com o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, assim por diante. E eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigada, foi muito legal mesmo. Eu até vou confessar que
eu já vi os teus vídeos, mas eu não associei, não sei por quê. Quando eu dei uma disciplina acho que alguma disciplina de experimental, eu assisti um vídeo teu, agora que eu lembrei disso. Que legal. É muito bacana, né? Praticamente uma celebridade aqui com a gente. Ah, você tá falando da Débora, então, né? Então, nossa, eu acho que, assim, maravilhosas as duas falas, né? Agora acho que a gente pode começar aí a abrir para as perguntas. Talvez eu vou começar lendo os comentários e se alguém quiser falar, pode erguer a mão que a gente abre a fala. Eu vi aqui, por exemplo, deixa eu pular aqui as partes. A Mayara disse lá bem no início que se identifica com a fala da Débora sobre esses personagens, e eu também vou aproveitar e dizer que eu adorava o mundo de Bikman e o Castelo Rá-Tim-Bum, apesar de que, como você falou, e eu concordo, Débora, eles são estereotipados, né? Totalmente. Eu particularmente descobri depois de velha, né? Ó, a minha cabeça de lúdica, que o Tibio e o Perônio não eram cientistas, e para mim foi pior do que descobrir que o Papai Noel não existia, né? Que o Coelhinho da Páscoa não existia. Quando eu li pela primeira vez, Tibio e Perônio são atores, eu fiquei pensando, sério, gente? Eu jurava que eles eram assim um misto, sabe? Desde criança. Então, eu acho que foi muito bacana. De qualquer maneira, te influenciaram de uma forma muito positiva, né? Você teve toda essa... eu acho que era também outro momento, né? A gente tinha acesso mais à TV mesmo, né? Isso eram programas que passavam na TV Cultura, se eu não me engano, né? Sim. E acho que foi uma coisa muito boa mesmo para as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir esses programas, né? Muito influenciador mesmo. E a divulgação científica, né? Embora tenha toda essa caricatura que hoje, nas pesquisas na área de ensino, de ciência, a gente discute, né? Que muito disso se propaga como uma visão distorcida do cientista e da ciência, mas naquela época isso ainda não era tão discutido. Eu acho que a gente consegue fazer uma contextualização histórica também, né? E reconhecer as contribuições desses programas. Eu, particularmente, usei muito também, enquanto professora de educação básica, né? Numa época que você não tinha acesso à internet, era muito interessante passar o mundo de Bikman para os alunos, naquele pedaço que explicava bem aquele conceito que você não conseguia, né? Talvez até, de fato, fazer transposição, né? Eu nunca esqueço do conceito de momentum na física, né? No ensino médio, você explicar momentum para um aluno é uma coisa muito complicada. E o vídeo do mundo de Bikman sobre momentum é muito legal. Então, eu usei muito também. Eu até aproveitei agora para me identificar também. Aí a Tatiane falou muito que está gostando da apresentação. Né? Sua apresentação pessoal faz muita diferença. Com o seu encantamento e paixão pela educação, traçou um lindo percurso. Parabéns. Obrigada. Deixa eu ver aqui, várias pessoas elogiando, né? O Fábio disse que é grande fã, é um fã de carteirinha do Fábio, do Sam. O Fábio ele é enviesado porque ele é meu mentor. Então... então já tem aí uma relação, né? O Marcelo disse, sabia que eu te conhecia de algum lugar? O Sam, que é a nossa estrela. A Érica disse que lembra muito bem aí do Ciência Curiosa. Você comentou, Sam, não sei se aqui ou em outro momento, quando a gente conversou, que esse canal está... Como é que é? Ele ainda está disponível, mas você não alimenta com outro mais. nome. Não, alimento, mas agora eu estou colocando vídeos para professores. Então, sobre como usar gamificação, como usar jogos, como criar jogos para trabalhar conteúdos. Os vídeos de divulgação científica estão lá ainda. Inclusive, são os que mais têm views, assim. Sempre quando chega um comentário, eu falo, opa, que legal. Aí eu vou ver sobre, sei lá, microscopia. Falar, que droga, queria que fosse sobre isso que eu estou fazendo agora para conversar. Mas ainda estão lá. Só que eu mudei o nome, agora é Profissionado, não é meu nome. Eu lembro de ter, né, como eu falei para você, eu já tinha visto alguns vídeos teus e eu não associei na hora, porque faz um tempinho, né? Daí eu fiquei nessa dúvida se o canal estava ainda habilitado.
O Gilberto diz, o Orandi e o Lenz ainda comentam muito sobre o seu canal, utilizam para ajudar a compreender os experimentos. Ah, que legal. E eu até acho que eu fiz a mesma coisa que uma disciplina experimental que estava com equipamento de ondas, acho que era aquele não tem manual aquele equipamento. Eu peguei a disciplina e falei, meu Deus, como é que mexe nisso? Aí fui assistir. Que legal. Muito, veja que a contribuição que você deixou aí para, mesmo não sendo físico, né? Não, aproveito para agradecer, inclusive. Imagina. Obrigado. A Silmara, minha xará, quero deixar meus parabéns para a Débora e para o Sam. Acho que ela saiu, né? Ela precisou sair, que ela disse que... e aqui diz que usa bastante o Ciência Curiosa nas aulas. Quero agradecer novamente ao Sam por ter contribuído no meu trabalho de mestrado, já virou referência, então tenho que trabalhar. Daí ela saiu. Legal. Ficou o registro aqui, embora ela não tenha conseguido ficar, né? Ok, daí tem a Simone Cristina. Uma das coisas que eu vivencio na escola é exatamente isso. Outros professores e equipe diretiva dizendo que não vai dar certo quando você faz uma proposta diferenciada. Aí tem uma pergunta. Você acha que isso está relacionado ao medo do novo? Como romper essa barreira? Talvez vocês dois podem, né, fazer alguma fala. Eu queria começar falando, porque eu me identifico muito com a Simone, assim. Às vezes, quando eu falo, as pessoas associam assim, mas ela trabalha na Rede Marista e na Rede SESI, que são ambientes que são privilegiados. Porém, eu tive a oportunidade na unidade SESI, por exemplo, que eu trabalhava, eu entrei em 2010, e lá era a metodologia de oficinas de aprendizagem, não sei se todo mundo é familiarizado, mas é a partir de uma metodologia que você coloca desafios, e a cada bimestre, na época, os estudantes estudavam de modo interceriado, então, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio na mesma sala, sem material didático específico, então, tinham livros pré-selecionados recomendados, mas o aluno poderia trazer aqueles ou qualquer outro que ele quisesse, e aí a gente trabalhava a partir de uma temática. Por exemplo, na oficina perícia criminal, que a gente tinha lá, a gente desenvolvia, por exemplo, na aula de biologia, anatomia e fisiologia, ou lá em geração de saúde, a gente tinha a oportunidade, por exemplo, de falar sobre histologia e anatomia com um outro foco, e o estudante poderia se matricular, bimestre por bimestre, escolhendo com qual enfoque todas as disciplinas iriam trabalhar os seus conteúdos específicos, né, de cada componente curricular, de um modo interdisciplinar e focado nesse desafio. E ali era uma realidade de uma escola que, apesar de ser mista, né, não é pública nem privada, ela tinha 70% dos estudantes bolsistas e 40%, inclusive, de estudantes vindos indicados pelo CRAS, né, então da assistência social. Era uma realidade que a gente tinha uma mistura muito grande, desde o filho do prefeito, filho do vereador, até algumas pessoas na faixa da miséria mesmo, uma mistura, e as coisas aconteciam tão bem e tão bacana, que eu fui crescendo encantada com essa possibilidade de que, não, se eu insistir vai dar certo, e eles compravam, e comprava a ideia, a gente trazia coisas diferentes, e beleza, tudo dava certinho. A partir de um momento, esse colégio começou a mudar um pouco a sua proposta, e enrijecendo alguns aspectos em relação à competitividade mesmo com as outras redes, né? Então, assim, a gente está formando cidadãos com muitos soft skills, eles são ótimos para argumentar, são empáticos, são isso, mas talvez eles não estão passando no vestibular da mesma forma que um outro estudante em outro esquema, e aí começou a mudar, e a gente começou a fazer alguns aspectos desses 8 anos ali de sala de aula, algumas mudanças, e a gente percebeu assim, vamos fazer um teste de acabar com a interceriação, né, isso vindo de cima, porque era uma rede, acabar com a interceriação momentaneamente, então vamos colocar os estudantes de primeiro ano sozinhos, e aí a gente começou a ver, isso não está funcionando tão bem. Por quê? Porque eles, os próprios estudantes tinham uma certa resistência com algumas metodologias mais ativas, que enquanto eles estavam misturados com os estudantes de terceiro e segundo ano, os próprios colegas deles falavam, não, faz assim, vai desse jeito, vai dar certo, e aí ia, e funcionava dentro do ambiente formal da escola,
graças a essa interseiração. Quando a gente pega alguns desafios, seja pela falta de dinheiro, falta de tempo, ou uma resistência por parte dos estudantes, ou uma resistência por parte dos colegas mesmo, que eu acho que é o que a Simone ali comenta, você vem, traz uma ideia, está super animado, vai apresentar e começa. Não, até você montar isso daí, já passou 30 minutos de aula, você vai fazer uma atividade só de 10. Como que você vai recolher tudo isso? Eu, por exemplo, fazia essas mesmas atividades de anatomia com o Sam e consegui uma geladeira lá para colocar meu pulmão, o coração, no período que eu estava fazendo as coisas. E era um caos na escola, que é tipo assim, como que essa geladeira da Débora aqui, no meio da sala dos professores? Eles confundiam, às vezes, a geladeira, a gente não tinha a estrutura de um laboratório de ciências, e aí, ao invés deles abrirem e ter o iogurtinho, tinha um coração e um pulmão. Então, eu ordenava aquilo em vidros, com glicerina e coisas, para poder fazer com os alunos, e precisava que fosse rápido, né, não dava tempo, e o que eu tinha dos meus colegas louco comigo, mas olha aqui, de novo, eu não quero ver isso daí, Débora, testículo hoje, não, passe reto e assim vai. E aí, assim, o que eu sinto? Que alguns professores e até pedagogos, etc., eles têm uma ideia que tudo é para ontem e de imediato. No sentido que, assim, você tem que propor a primeira vez que você vai fazer uma atividade de prática e a sala, todo mundo tem que comprar. Nossa, tem que funcionar redondamente perfeito, tem que ser lindo, e ele tem que sair daqui respondendo um teste de Enem e vestibular que ele vai acertar tudo. Enquanto o que a gente precisa, na verdade, e eu acho que talvez a gente vá agora com a implementação da BNCC, com essas discussões maiores, mais ativas, em relação à escola, talvez a gente possa ir para um caminho de abrir mão do conteudismo, sabe? Hoje, enquanto eu atuo como consultora, eu vejo os perfis diferenciados de professores, daqueles que você fala, vamos fazer tal coisa? Nossa, nossa, trouxe tudo, vamos fazer isso, aquele outro. E o outro que fala assim, vocês só inventam para minha cabeça. E é assim que ele te responde, entendeu? E assim a gente vê que o quê? Por que eu fui para o ambiente acadêmico? Por que eu permaneci nesse meio? Porque eu acho que nem todos têm algumas expertises e condições de poder fazer uma divulgação científica muito bem feita, como faz o Sam, o Ada, ou agora me esqueci, aquele casal, o Iberê, eles têm um nome? O Manual do Mundo. O Manual do Mundo. E, às vezes, a gente não tem essa expertise de fazer essa produção, mas a gente tem a vontade de fazer isso na nossa sala de aula, a gente tem os alunos interessados, que a gente vê que vale a pena, e, às vezes, a gente tem o apoio de um ou outro colega e vai dar certo. Então, o que eu tentei nesse momento do meio acadêmico é cavar o buraquinho. Sofri bullying lá no meio da genética, porque a gente faz pesquisa, você trabalha com educação, entende? Então, ok, mas eu vou cavar meu buraco aqui até vocês começarem a fazer uma divulgação científica. Agora, o que já tem? Não é graças ao meu trabalho, mas graças ao laboratório e as discussões que a gente vem fazendo ali. Agora, além da tese, todo mundo tem que entregar um textinho de divulgação científica sobre o seu projeto. Então, o que acontece? A gente vai, aos poucos, aproximando de um passinho de formiga a pesquisa da sala de aula e devolvendo para a sociedade o dinheiro que eles pagam por impostos para a gente estar ali na academia, produzindo e aplicando. Então, assim, agora no meu doutorado, eu tive a oportunidade de sentar, analisar a BNCC, analisar toda uma base de histórico que eu tinha de dados estatísticos do desempenho dos estudantes no Enem, de analisar a estrutura da genética e da biologia evolutiva, propor um currículo espiral, sugestões didáticas e tentar amarrar ali na minha proposta, por exemplo, dos anos iniciais até o ensino superior, algo que motive essas reflexões e mudanças por parte dos futuros professores que estão sendo formados ali, para que a gente possa também ter esse apoio dos nossos colegas quando a gente quer fazer alguma coisa, passar para os estudantes essa proposta de que vai dar certo sim. Nas primeiras vezes que eu fiz aulas de perícia criminal como Sam, depois dessa atividade de anatomia, quando começavam os órgãos a ficar assim, tipo, não dá mais para usar, a gente espalhava eles pelo terreno da escola, passava alguns em ácido, outros deixava na água e etc. E depois estudava decomposição, desenvolvimento das larvas e coisas nesse sentido. E as primeiras vezes que você vai fazendo isso, parece que os alunos falam, prof, nossa, quando que a gente vai fazer aquela atividade e tal? E daí depois, quando você entra na sala para você dar uma outra aula diferente, nossa, professor, a gente tem aula.
Então, a ideia de desmistificar que não, aquilo também era aula, você também estava aprendendo, você também estava desenvolvendo, e muitas vezes, muito mais do que num outro momento que você está fazendo uma outra coisa mais tradicional, sabe? Então, eu acho que quando a Simone pergunta ali, como romper essa barreira? Insistência, paciência, tampar os ouvidos para quem vem criticar que não vai dar certo, porque eu entendo que enquanto professor, talvez você não atinja os 45 alunos que estão com você ali naquela hora, mas se você atingir 2, para mim, pessoalmente, tá de bom tamanho, porque cada um vai lá, atinge 2 no momento da vida e assim segue. Então, eu acho que, por mim, o romper essa barreira é insistindo, acreditando que vai dar certo, que é aos poucos, não é de hoje para amanhã que você vai chegar no colégio e realmente vai dar tudo certo, né? Quer fazer algum comentário, Simone? Não, foi uma explanação perfeita. Eu, na verdade, eu gostaria um resumo, na verdade, que comigo, eu não passei tanto essa resistência, assim, o meu problema, na verdade, é a resistência com relação a manter o currículo do jeito que é, a manter a estrutura do jeito que é, mas não em fazer essas atividades, mesmo porque eu nem peço, sabe? Eu vou e faço, eu sei que não vão me demitir depois mesmo, então eu faço... E depois, se for tomar bronca, outro dia eu tomo bronca de novo, mas o pessoal tem gostado muito. Então, quando eles veem o resultado, eles acabam pedindo depois para fazer, sabe? E como eu não tenho esse problema que a Débora comentou, que ela tem como consultora, eu não tenho, né? Porque eu não peço para os outros professores fazerem isso nas salas deles. Eu ajudo quem quer fazer, nas minhas formações e tal, mas enquanto professor de biologia, eu quero fazer a minha. E aí, o professor que tem a resistência, nesse caso, ele nem fala muito. Às vezes fica um pouco mal-humorado, porque os alunos começam a fazer comparação, mas, assim, foi bem raro, sabe? Talvez eu seja privilegiado nesse sentido, porque eu não tive tanto problema com isso, não. E, inclusive, os professores que não têm muita disposição para fazer isso, eles me contratam. Que para mim também é muito bom. Aí ele falou, nossa, faz uma atividade daquela legal para você lá, que você faz lá para mim aqui na minha disciplina. Eu falo, beleza, me dá o tema, me dá o tempo que você quer e a gente faz. Então, esse tipo de barreira, curiosamente, eu achei que ia ter mais, mas eu não tive tanto fazendo essas atividades. Deixa eu só dar uma outra perspectiva. Eu não sei se a Simone quer fazer algum comentário, Não, desnecessário. Depois do que a Débora disse, eu me emocionei aqui e acho que estou no lugar certo. Obrigada mesmo pela... Obrigada a você pela sua pergunta e contribuição que possibilitou que a gente fizesse essa discussão aqui. E siga, que pelo visto você é preocupada, encantada também, e com certeza teus alunos devem ser gratos a você. Simara, você está com o microfone. Mutado, né? Eu estou tendo que fechar aqui porque está tendo uma reforma no condomínio. E aí, enfim, né? A Simone escreveu ali que ela também fez uma atividade, né, com a cena do crime no CSI, e foi o stand mais visto dessa feira de ciências, né? Então, para vocês verem, né, que como isso chama a atenção dos estudantes e como é uma estratégia muito, muito interessante, né? Eu acho que na tua fala, Débora, você puxou várias questões desse paradigma vigente do ensino e da educação como um todo, que permanece, né? Da maneira como ele é ensinado, a física, a química, a biologia, desde que surgiu e que alguém inventou um jeito de ensinar baseado em nada, né? Porque não existiam ainda pesquisas nessa área, isso ficou tão impregnado de um jeito. E se a gente for comparar livros dessas ciências de 50 anos atrás e livros de agora, parece que tem muita coisa que fica, mas não é que fica porque a pesquisa não avançou, fica porque os professores querem isso, né? Os próprios livros didáticos do PNLD, existem pesquisas que mostram que os professores escolhem os livros mais tradicionais. No ensino de física na física tem 14 livros lá num determinado PNLD, e um livro mais inovador é o menos escolhido. O mais tradicional, com o nome do autor mais tradicional, vai ser o mais escolhido, né? Então, é um paradigma tão difícil de mudar que... E sabe uma judiação, assim, Silmara, não sei se... Desculpe te interromper. Um recorte do meu doutorado agora, eu fiz uma análise das inteligências múltiplas dos estudantes e dos recursos também didáticos
e estratégias que eles achavam que contribuíam para a aprendizagem deles. E os resultados, assim, me assustaram, porque, por exemplo, assim, ficou em segundo lugar, se eu não me engano, depois de aulas práticas, fazer resumos no caderno. Então, assim, e aí eu também perguntei para eles com que frequência os professores do ensino médio e da graduação recomendavam tais estratégias, né? E a gente vê que, às vezes, a gente acaba, de uma certa forma, né, isso acho que já é de senso comum, pegando aquela criança que era curiosa e engessando ela, ao ponto do estudante mais velho, que ali, quando eu digo mais velho, no ensino médio, ou quando chega na graduação, que vai ser o futuro professor, ele já não saber mais como aprender ou desenvolver uma atividade daquele jeito. Então, assim, eu acho que vai muito, igual eu digo, às vezes a gente está falando a partir de um ponto de vista específico que é da nossa experiência, né? Então, por exemplo, assim, quando eu falo no SESI dava certo, eles vinham de uma cultura, né, que a gente estava fazendo isso e todos os professores estavam fazendo isso o tempo inteiro. Quando você muda de rede ou de escola e assim por diante, um outro perfil, você vê que não dá certo de primeira, que primeiro eles ficam te olhandinho, né? E aí, quando às vezes a gente fala assim, o professor é resistente, o professor é resistente, em alguns casos, mas também a gente falta um apoio, um subsídio, pelas condições que a gente tem de assumir muita carga horária, muita aula e pouco tempo de planejamento, pouco tempo de trabalho com os seus colegas, né? Para você fazer um planejamento de uma atividade interdisciplinar. Então, assim, a gente tem aquilo que seria o ideal, aquilo que a gente já sabe fazer e aquilo que a gente pode fazer agora. Não é o ideal e nem vai ser agora. Mas se a gente já for nesse caminho, é um passinho a mais que a gente está dando, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre o que a gente faz enquanto professor e enquanto pesquisador, porque em algum momento isso vai ser visto e vai refletir, né, na escola. Eu imagino que, assim, enquanto eu digo que o mestrado contribuiu para que, mesmo no meio acadêmico, me preocupasse em produzir coisas para os professores, para a sala de aula, para como que a gente vai, então, tem a BNCC, tem que implementar, é assim? Então, como que a gente pode fazer para fazer metodologia ativa, para ativar as múltiplas inteligências e assim por diante, sabe? Então, eu acho que enquanto a gente tiver forças, a gente não pode desistir. Eu acho que é uma fala bem inspiradora essa tua, né? E eu também me vi muito aí na tua fala, né? Na minha trajetória como professora da escola básica também. Mas eu chego hoje à conclusão que a esperança está nos futuros professores, né? Uma esperança de nós temos esse paradigma mudando. E quando eu falo de paradigma, da perspectiva do Thomas Kuhn, né? Ele diz no livro A Estrutura das Revoluções Científicas que um paradigma só muda quando o último defensor morre. Isso está assim no livro dele. E a gente tem, então, essa maneira de ensinar. Eu vou só. Senão você pode desligar um pouquinho, que está dando um eco aqui. Ah, tá. Desligar o teu. Isso, obrigado. Estava dando o retorno. Muitos professores que se formaram numa perspectiva tradicional estão ainda em sala de aula, né? Inclusive nós estamos, né? Nós também nos formamos numa perspectiva tradicional e acaba sendo difícil mudar o paradigma no meio do caminho. Então, por isso que, pelo menos eu acho assim que uma boa estratégia, além dessas que vocês já fazem, né, que é fomentar isso com a divulgação científica, com essas atividades, os jogos e várias estratégias diferenciadas para, quem sabe, aí tocar o coração dos professores que já estão nessa caminhada, né? Muitos já são dessa... Mas mesmo aqueles, né, que dizem assim, isso aí vai dar trabalho, uma hora, quem sabe, com insistência, como você falou, Débora, com muito jeito, com muita paciência, quem sabe você consegue que ele vá mudando, né? Mas eu acho que os futuros professores, os alunos da licenciatura, que estão atualmente nos cursos de licenciatura, precisam começar a desenvolver essas habilidades, entender essas coisas no curso de licenciatura. Né? Para mim, isso tem sido uma coisa que eu tenho pensado muito e focado as minhas pesquisas nesse sentido.
os estudantes, os futuros professores saírem da universidade já com essa visão diferente. E você disse que você encontra mais pessoas agora com esse espírito, porque quando você falou, já pensei, deve ser aluno já com dessa nova leva, que tem tido mais discussões, que tem vivenciado, presenciado algumas questões mais novas agora na graduação nos últimos, talvez, 10, 15 anos, né? Porque quem se formou bem antes, né, lá nos anos 90, início dos anos 2000, que né, é o meu caso, a gente saía da universidade com no meu caso, física com Buongiorno na mão mesmo. O livro do Buongiorno, que era um livro que é para preparar o estudante para o vestibular. E a gente achava que aquilo era o que era para ser feito, é assim. A gente não tinha um questionamento sobre essa tradição. Hoje a gente já tem, porque a pesquisa na área de ensino, e essas pesquisas que vocês fizeram no mestrado, e as pesquisas que vocês, né, participantes, estão desenvolvendo agora no mestrado de vocês, são tijolinhos que estão sendo colocados nesse muro, nessa casa, para contribuir com essa mudança de paradigma. Então, quem sabe aí, aos pouquinhos, né, devagar, a gente vai observando mudanças, enquanto professores estão entrando na sala de aula com uma visão diferente, com uma abertura para essas coisas novas, né, que a gente espera que se alastrem mais aí e que isso um dia se torne, de fato, paradigma vigente. Eu queria só perguntar uma coisa que antes que porque o pessoal aqui eu não sou da biologia, eu acho muito legal, né? É uma curiosidade minha. Esses órgãos aí são de verdade mesmo, gente? Como é que vocês fazem como é que é isso? Vocês compram? Só fala um pouquinho, porque quando eu vi a foto que o Sam escolheu para colocar no folder, tem um coração ali, eu falei, deve ser aquelas coisas com material bem próximo do real, né? Se vocês puderem só matar minha curiosidade. É mais barato comprar o real. Mas a gente usa de bicho, né? A gente usa de bicho aqui. A gente pega alguns mamíferos que sejam mais próximos aí dos órgãos humanos, assim, por exemplo, coração de porco é muito parecido com o coração de ser humano, né? Então a gente pega o que é mais próximo e leva, assim, que é o que dá pra fazer. Aí vai no abatedor e compra. Os caras lá já me conhecem, eu chego lá e falo, opa, professor. Quando eu usava era no mesmo esquema também, tinha um abatedor específico aqui em São José, até deixava uma declaração para os estudantes quando eram eles que iam providenciar alguma coisa, porque eles não conseguem comprar assim, não é todo açougue que vende, quero um pulmão, né, às vezes algumas coisas precisavam encomendar, avisar com antecedência, e aí eles separam. E aí a instituição de ensino te dá uma declaração só para formalizar com o açougue que aquilo vai ter um bom destino, né? E aí você consegue. Porque realmente em biologia tem muitas práticas que a gente perdeu, né? Coisas que a gente não pode mais fazer por questões éticas. Então, o que até no sentido de, às vezes, você pedir para traga uma flor de casa. De repente, ele mora lá numa espécie que ele vai trazer uma espécie nativa, vai trazer todas as flores do negócio para a tormenteira. Então, assim, existem muitas preocupações nesse sentido também. Então, a gente perdeu algumas coisas, a gente tem que se angariar nisso, né? Que é igual o Sam comentou, às vezes não tem uma estrutura, mas isso é uma aula que você faz no pátio do colégio ali, né? E vai. Essa curiosidade até teve comentários ali, foi uma coisa que eu pensei, né? Como é que ficam os veganos, né? O Matheus escreveu, só não pode ter vegano na turma. Nos colégios da rede aqui sempre tem protesto. A gente tem, uma prática que os professores fazem na rede que eu trabalho aqui, e aí eles também têm contato com os matadores, eles levam pulmão, essas coisas assim. E aí, volta e meia, tem aluno falando que daí é um absurdo, usou o animal, tadinho, sofrimento, né, que leva para esse lado. Assim. Então, sempre tem essas discussões também. E essas vertentes, né, mais ambientalista, está crescendo muito entre os estudantes do ensino médio, né? Então, assim, você vai para a escola, você tem vários estudantes que são veganos, que são em defesa dos animais, e que tem uma vertente mais assim, Greta, de ambientalismo, e aí esses estudantes sempre trazem essas discussões também agora quando os professores propõem essas práticas.
no laboratório de ciências e biologia e tal. Mas eu acho que é bacana porque movimenta a escola nesse sentido, né? De discutir, de debater. Eu acho que tem o seu aspecto positivo também. Mas eu acho muito válido até nesse sentido mesmo. No meu caso, no começo do ano, eu fazia um planejamento que os estudantes participavam do planejamento de quais atividades seriam avaliativas ou quais atividades eles gostariam de fazer, determinava os conteúdos que a gente ia estudar, em que ordem, e algumas opções, e deixava que eles votassem. Eu já tive turma que não quis fazer, e acho muito válido, porque aí você parte de um princípio que você pode discutir outras questões éticas, e outras turmas que já se matriculavam naquela oficina específica que sabiam que ia ter, né? Então, infelizmente, levando em consideração que esses animais já foram abatidos para o consumo da carne, é a mesma questão polêmica do consumir ou não, né? Mas acho que é importante a gente respeitar o perfil de cada turma. Sim, com certeza. Eu acho que isso é bacana também. Das flores e das folhas, eu tive uma colega que fez um trabalho desse, mas eles trabalharam com Instagram para não arrancar. Sim, hoje tem aplicativo também, né? Mas é que às vezes a parte do mão na massa é muito bacana, né? No sentido, assim, por exemplo, do estudante descobrir que lá, pimentão é um fruto, né? Dependendo da série que ele tá, ele fazer aquela análise de abrir, olhar, é mais interessante você cortar a semente, você pegar um hibisco, você olhar como que é o ovário, como que é. Eu acho que algumas coisas ainda têm um valor para o meu perfil muito válido, assim, sabe, de agregar. Uhum. Mas alternativas tem. Eu achei interessante isso, porque eu pensei a mesma coisa quando eu estava vendo, né? Eu imagino que devem ter órgãos impressos em 3D ou com algum material, deve ter já esse material, deve ser muito caro ainda, porque para ele ficar mais próximo do real, ele deve ser um material muito específico, né? Para ter a textura, para ter tudo, né? Aí eu fiquei pensando justamente nesses movimentos, né? E daí a Leuci escreveu ali, deve ver um dilema, né? Um biólogo vegano. Eu não conheço nenhum. Então, hoje nós temos essas questões e como vocês comentaram, é válido, porque a tendência é que isso se torne cada vez mais presente, cada vez mais pessoas estão aderindo a essas novas formas de se relacionar com a natureza, né? E alguém pode dizer assim, tudo bem, mas esse porco já ia ser abatido, mas se você está indo lá comprar, você gera uma demanda, né? E eles vão continuar batendo para poder vender, porque, enfim. Então, tem uma questão ética que pode ser debatida, e daí eu já me lembro da abordagem, né, CTSA, que a gente tem uma linha de pesquisa dentro do nosso programa, né? A educação com enfoque em ciência, nas discussões, nas relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Se você está ali olhando um órgão e você pode fomentar essas questões, você está ampliando ainda mais a formação crítica desse estudante. Não só o conteúdo, que é entender quais são as características da anatomia do corpo humano, mas também entender quais são as implicações sociais, políticas, econômicas, éticas e tudo isso. Então, acho que só aumenta e enriquece ainda mais, né, a possibilidade de formação. E os objetivos de aprendizagem também acho que tem que estar bem claros para o professor também, porque você só trazer um fígado por trazer não fez valer, na minha opinião, a morte daquele animal, né? E aí, realmente, não que alguma coisa, talvez, para os veganos possa fazer valer, mas eu acho que a partir do momento que você realmente tem propósitos mais claros e você faz daquilo uma atividade de aprendizagem, passa a ser mais interessante do que você, vou mostrar como é um coração. Com certeza não é assim que o Sam parte, né, da atividade dele. Sim, isso nós temos, acho que em todas as disciplinas da ciência, discussões com relação a você trazer um experimento e o resultado disso tem várias vertentes. Você só fazer uma demonstração e isso é uma coisa. Você trazer aquele experimento, aquela prática para fomentar uma discussão mais ampla e para agregar tanto conhecimento quanto até uma questão de postura, enfim, são coisas bem diferentes, né? Então, a experimentação tradicional também já tem sido
nas pesquisas tem sido apontada como limitadora, né, Questionar. não é só trazer um negócio e que as pessoas saem do lugar, os alunos se mexem e pronto. Não, tem que ter uma estrutura mesmo pensada aí para promover esse aprendizado de uma maneira mais coerente, né? Alguém, não sei se alguém levantou a mão, alguém quer fazer algum comentário? A Andréa, acho que escreveu ali sobre uma empresa que faz modelos em 3D. Eu imaginava que tinha, né? Como a gente não é da área que trabalha com essas coisas, né? Na física a gente faz experimentos mais que usa, às vezes, materiais simples ou coisas assim, né? Quer falar, professora? André? Sim, na verdade é uma menina que é uma professora de biologia também, de ciências, que acho que é da região aqui de Curitiba ou região metropolitana, e ela dá oficinas para quem quiser aprender a fazer as organelas em biscuit. Obrigada, Simone, eu tinha esquecido o nome da massinha. E bem bonitinho o trabalho dela, bem bacana. E aí é algo artesanal, daria um trabalho, mas seria para quem tem interesse de desenvolver esse tipo de material e tê-lo com você. Acho que a Luísa até me mostrou também, foi quem me apresentou os materiais dela, muito legais, bem bacana. Quem sabe em algum momento esses recursos, atingirão aí, talvez com maior precisão né, com relação a tecido, enfim, a ficar mais próximo do real, e assim a gente pode começar, talvez, a usar esses artifícios, né, e diminuir, talvez, o uso, e daí já, digamos, atender um pouco essas demandas atuais das discussões relacionadas ao meio ambiente e questões éticas, enfim, né. Mas, por enquanto, acho que a gente faz aí o que é possível. Eu acho que já avançou muito, né? Antigamente, acho que em biologia, a gente pegava um sapo e... tinha umas experiências assim, né? Pegava um sapo vivo. Tinha cada coisa, assim, que hoje é totalmente proibido, né? Então, eu acho que já tem um avanço muito grande, que é toda essa regulamentação que vocês comentaram, de ir lá e ter um documento e ser uma coisa bem fechada, né? Bom, tem mais alguns exemplos ali, né, da questão da impressora 3D, minhoca viva, tempos que a gente fazia essas coisas. Não, mas minhoca tem a professora Tamara, que é especialista. Verdade. Todo mundo que é orientando dela trabalha com vermicompostagem no F7 e minhoca viva e vermicompostor na escola, então a gente tem até hoje, no caso das minhocas aí. Mas as minhocas ficam vivas, né? Não tem o sacrifício, né, das minhocas ali. Ai, legal. Mas sabe que a Andréia está comentando ali que ela levou minhoca viva, né? Eu, enquanto era estudante, abria a minhoca e lembro de prender ela com os alfinetezinhos, assim, para observar o sistema circulatório. Eu sou bióloga, mas mesmo assim, na época, eu odiei isso. A sensação de você ser responsável por escolher qual é a minhoca que vai morrer, né? Porque, assim, uma coisa, você sabe que na natureza ela vai morrer a qualquer momento, mas não foi você que escolheu qual é a minhoca que vai morrer e abriu ali na tua frente, né? Então, acho que é uma questão mesmo a ser discutida e pensada. Legal. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Aqui tem algumas manifestações sobre as minhocas também. A Carla disse que fez uma dissertação sobre vermicompostagem, bem legal. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, se vocês quiserem, né,